Em nova motociata, Bolsonaro diz: querem decidir no tapetão as coisas, não pode ser dessa maneira. Presidente da República participa de motociata no sul do país e diz que quer um Brasil democrático e justo para todos. Durante o evento, Bolsonaro recebeu críticas pelo aumento da gasolina e fez comparação à Argentina. O presidente Jair Bolsonaro participou de nova motociata, neste sábado, 7. Dessa vez em Florianópolis, no sul do Brasil. Durante o evento, o presidente fez algumas declarações, entre elas a de que querem, no tapetão, decidir as coisas no país. Querem decidir no tapetão as coisas, não pode ser dessa maneira. A democracia nasce do voto responsável e contabilizado. Nós todos, políticos, autoridades, temos o dever de ouvir nossa população, ter lealdade para com seu povo. Isso é o que queremos, um Brasil democrático e justo para com todos. Nossa liberdade vale mais que nossa vida, disse Bolsonaro. O presidente defende o voto impresso e diz que houve fraudes nas eleições de 2018 por conta do sistema de urnas eletrônicas, e tem atacado diversas vezes o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, e ministros do Supremo. Atualmente, o Bolsonaro é alvo de inquéritos na Polícia Federal, no Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Durante a motociata, alguns manifestantes reclamaram do preço da gasolina, que ultrapassou os R$ 6 por litro em várias cidades. Baixa a gasolina! Baixa a gasolina, diziam eles, segundo a mídia. Ao ser avisado por seu assessor do que se tratava a crítica, o presidente disse que o morador era argentino, fazendo referência ao presidente da Argentina, Alberto Fernandes, com quem tem divergências. Por falta de conhecimento é que o povo argentino pereceu, continuou Bolsonaro, com a agência Sputnik Brasil. Brasil repete Rio 2016, é bicampeão olímpico de futebol e chega a 7 medalhas de ouro em Tóquio. Após superar recorde de total de medalhas, time Brasil iguala o número de ouros conquistados na última edição. O futebol masculino garantiu ao time Brasil a 7ª medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Com gols de Matheus Cunha e Marcan, este último na prorrogação, a seleção derrotou a Espanha por 2-1 e conquistou o bicampeonato olímpico. A decisão foi realizada no estádio de Yokohama, palco de outra grande conquista da seleção brasileira, o pentacampeonato mundial em 2002. Com o resultado, o Brasil chegou a 7 ouros, 4 pratas e 8 bronzes no quadro de medalhas. Neste domingo, 8, com as finais do vôlei feminino e de Beatriz Ferreira, 60 kg, no boxe, o país chegará a 21 pódios, registrando sua melhor marca na história dos Jogos Olímpicos. Isso sem contar a disputa da maratona masculina, que terá a participação de Daniel Chaves, Daniel Nascimento e Paulo Roberto de Paula. O jogo começou equilibrado e foi da Espanha a primeira chance real de gol da partida. Em jogada aérea, a zaga brasileira se atrapalhou e Diego Carlos tirou a bola praticamente na linha do gol. Logo depois, a seleção teve 2 chances, em chute mascado de Matheus Cunha, que parou em Unai Simon, e em finalização para fora de Richarlison. Aos 37, o VAR entrou em ação. Após jogada imprudente do goleiro espanhol em cima de Matheus Cunha,
o árbitro marcou pênalti para o Brasil. Richarlison pegou a bola, mas isolou a cobrança. E quando o primeiro tempo se encaminhava para o fim, Daniel Alves evitou a saída de bola na linha de fundo, após cruzamento de Claudinho e Matheus Cunha, entre os zagueiros, finalizou para abrir o placar. No segundo tempo, o Brasil criou outra boa chance com sua dupla de atacantes. Aos 6 minutos, Matheus Cunha deixou Richarlison de frente para o gol, mas o chute parou no travessão. Poucos minutos mais tarde, a Espanha deu o troco e chegou ao empate com Mikel Oyarzabal, em cruzamento vindo do lado esquerdo da defesa brasileira. A partir daí, o cenário do jogo mudou completamente. Com dificuldades na armação de jogadas, o Brasil viu a Espanha mandar 2 bolas no travessão. Primeiro com Soler, em cruzamento que quase encobriu o goleiro Santos, e depois com o atacante Bryan Gil. Mas o empate persistiu após 90 minutos. Para evitar os pênaltis, como havia ocorrido nas semifinais contra o México, o Brasil voltou com uma postura diferente e novos jogadores. Entre eles, o atacante Malcom. No início do segundo tempo, após belo lançamento de Antony, o jogador do Zenit São Petersburgo, Rússia, invadiu a área e tirou do goleiro para garantir a medalha de ouro. Esta foi a terceira final olímpica consecutiva da seleção masculina. Em Londres 2012, a equipe perdeu a decisão para o México, por 2-1, já no Rio 2016, vitória nos pênaltis sobre a Alemanha, após 1-1 no tempo regulamentar. Apesar do pênalti perdido no jogo de hoje, Richarlison terminou a competição como artilheiro, 5 gols em 6 jogos, com as Concob. Tarcísio Meira e Glória Menezes são internados com Covid-19. Os atores já haviam recebido a segunda dose da vacina contra o novo coronavírus no último mês de março. Cabe ressaltar que a infecção em pessoas que já foram imunizadas não indica ineficácia de vacinas. Clique aqui para entender mais. País Informe JB Ecologia Política Educação Justiça Direitos Humanos Opinião Tarcísio Meira e Glória Menezes são internados com Covid-19. Os atores já haviam recebido a segunda dose da vacina contra o novo coronavírus no último mês de março. Cabe ressaltar que a infecção em pessoas que já foram imunizadas não indica ineficácia de vacinas. Clique aqui para entender mais. Foto: reprodução. Tarcísio precisou ser intubado. Ela teve sintomas leves. Crédito, foto, reprodução por Jornal do Brasil publicado em 202108-07 22h20. Tarcísio Meira, 85, e Glória Menezes, 86, estão internados com Covid-19 no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A informação foi confirmada neste sábado, 7, por Mocita Fagundes, casada com Tarcísio Filho e nora do casal, em um post no Instagram, veja abaixo. Estavam isolados e, num descuido, foram contaminados. Essa doença é traiçoeira. Mas estamos muito fortalecidos, cheios de amor e muita esperança em tê-los em casa daqui a pouquinho. Por enquanto peço que se unam a nós nessa corrente de orações e energias positivas. Não vou ficar me alongando e nem dando boletins médicos. Vou ficar quietinha ao lado do Tarcísio Filho que, graças a Deus, testou negativo para a Covid-19, escreveu Mocita. Segundo informações do O Globo,
A atriz apresenta apenas sintomas leves. Mas o ator está entubado. Por meio de sua assessoria, o Hospital Albert Einstein confirma apenas a internação, mas ainda não divulgou um boletim médico ou mais detalhes. Os atores já haviam recebido a segunda dose da vacina contra o novo coronavírus no último mês de março. Cabe ressaltar que a infecção em pessoas que já foram imunizadas não indica ineficácia de vacinas. Com contrato fixo na Globo. Desde 1967, quando estiveram na novela Sangue e Areia, Tarcísio Meira e Glória Menezes não tiveram seu contrato renovado em setembro de 2020. Considerado um dos casais mais longevos da dramaturgia nacional, os dois contracenaram na primeira novela diária da história da televisão brasileira, 2-5499 Ocupado, da TV Excelsior, em 1963, Agência Estado, ponto. Alto Comando do Exército, apoio à reação de Luiz Fux contra Bolsonaro. Mesmo criticando constantemente a atuação de ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, militares teriam dito que concordam com o posicionamento do ministro Luiz Fux, ao cancelar reunião entre poderes com o presidente. Diante da postura adotada pelo ministro Luiz Fux diante das declarações de Bolsonaro, ofensivas ao STF e ao TSE, em conversas reservadas, generais teriam afirmado que a reação de Fux faz sentido, pois o comportamento do presidente deixa claro que ele não quer conversa. A informação é da Folha de S. Paulo. Mesmo sendo críticos da atuação de ministros do STF, os militares acreditam que a ofensiva do Judiciário pode frear o presidente da República. O que explicaria essa aceitação do alto comando seria a escalada da crise e o temor do que pode ocorrer em 2022, ano de eleição presidencial. O procedimento aberto pelo TSE, a inclusão do presidente como investigado no inquérito da CPMI das fake news e o cancelamento da reunião entre chefes de poderes, podem fazer Bolsonaro baixar a bola, conforme disseram integrantes do Exército, segundo o jornal. Eles entendem, porém, que o efeito deve durar pouco. A crise deve se prolongar, com novos arroubos autoritários do presidente, que não segue a liturgia mínima do cargo que ocupa, na visão dos militares. Esses mesmos generais afirmam inexistir a possibilidade de um golpe perpetrado por Bolsonaro e de uma consequente ruptura do processo democrático. No alto comando, existe um temor real de que se repitam no Brasil as cenas vistas nos Estados Unidos após a derrota do republicano Donald Trump, ídolo de Bolsonaro, para o democrata Joe Biden. Entenda o caso Bolsonaro, que defende o voto impresso e diz que houve fraudes nas eleições de 2018 por conta do sistema de urnas eletrônicas, tem atacado diversas vezes o presidente do TSE e ministro do STF, Luiz Roberto Barroso e ministros do Supremo. Quinta, 5, Fux cancelou uma reunião que haveria entre os chefes dos poderes pelas ofensas proferidas pelo presidente, e disse que o chefe do executivo não cumpre a própria palavra. Diante desse quadro, sexta, 6, juízes federais publicaram uma nota classificando como inaceitáveis as repetidas mensagens distorcidas sobre decisões judiciais declaradas pelo chefe do executivo. Os magistrados também manifestaram repúdio à escalada de desrespeito aos integrantes do STF e defenderam o posicionamento de Fux, conforme noticiado.
O apoio de generais militares à ação do presidente do STF mostram mais um organismo que se opõe às declarações feitas pelo presidente, e pode ajudar a isolá-lo ainda mais. Com a agência Sputnik Brasil. No Brasil, conselheiro dos Estados Unidos discute a Amazônia com governadores. A reunião foi realizada na Embaixada Americana em Brasília e contou com a presença de governadores de Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia e Tocantins. Em um encontro sem a presença de membros do governo federal, o conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, debateu nesta sexta-feira. 6. Com os governadores da Amazônia Legal a preservação ambiental e projetos de desenvolvimento sustentável. A reunião foi realizada na Embaixada Americana em Brasília e contou com a presença de governadores de Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia e Tocantins. Os políticos brasileiros entregaram a Sullivan um documento denominado Plano de Recuperação Verde da Amazônia. Legal, com uma série de premissas para promover o desenvolvimento sustentável e equilibrar a preservação ambiental com a atividade econômica local. Além disso, o grupo reconheceu a importância do diálogo e reforçou que necessita de apoio e de recursos para garantir a sustentabilidade do movimento. Segundo o governador do Pará, Jader Barbalho, Washington está disposto a destinar bilhões de dólares para financiar projetos. O correspondente de Joe Biden, por sua vez, enfatizou que o meio ambiente tem prioridade absoluta e é considerado uma questão de segurança nacional para o presidente americano, de acordo com o jornal O Globo. Durante a campanha presidencial, Biden chegou a propor uma doação de 20 bilhões de dólares ao Brasil para combater o desmatamento. No entanto, caso o país não conseguisse, enfrentaria consequências. A conversa acontece um dia após Sullivan ser recebido pelo presidente Jair Bolsonaro, pelo ministro das Relações Exteriores, Carlos França, o secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, Almirante Flávio Rocha, entre outros. Na ocasião, ele falou sobre temas das pautas bilateral, além do apoio à democracia e temas de meio ambiente, com Agência ANSA. Covid avança, Governo do Rio suspende aulas presenciais em 36 municípios. Nos demais 56 municípios, foi autorizado o esquema de ensino híbrido, incluindo aulas presenciais e remotas. O governo do Rio de Janeiro determinou a suspensão de aulas presenciais de escolas estaduais em 36 municípios por uma semana, incluindo a capital. O motivo foi o avanço da Covid-19 nessas localidades. A determinação foi publicada nesta sexta-feira, 6, e vale para toda a próxima semana. Os 36 municípios onde estão suspensas as aulas presenciais são os seguintes: Aperibé, Belford Roxo, Bom Jesus de Itabapoana, Cambuci, Carapebus, Cardoso Moreira, Cordeiro, Duas Barras, Duque de Caxias, Iguaba Grande, Italva, Italcara, Itaperuna, Japeri, Laje do Muriaé, Mesquita, Miracema, Natividade, Nilópolis, Nova Iguaçu, Porciúncula, Queimados, Rio das Flores, Rio de Janeiro, Santo Antônio de Pádua, São Francisco de Itabapoana, São João da Barra, São João de Meriti, São José de Ubá, São Pedro da Aldeia, São Sebastião do Alto, Seropédica, Silva Jardim, Teresópolis, Trajano de Moraes e Varre-Sai.
Nos demais 56 municípios, foi autorizado o esquema de ensino híbrido, incluindo aulas presenciais e remotas. Nesses casos, segundo a Secretaria de Estado de Educação, SEEDUC, as unidades escolares poderão oferecer atividades pedagógicas presenciais, obedecendo protocolos e orientações complementares já estipulados. Caberá aos responsáveis, ou alunos maiores de idade desses municípios, a opção pelo retorno presencial ou a permanência somente no ensino remoto. Estão autorizados a oferecer aulas no modelo híbrido os seguintes municípios: Angra dos Reis, Araruama, Areal, Armação de Búzios, Arraial do Cabo, Barra do Piraí, Barra Mansa, Bom Jardim, Cabo Frio, Cachoeiras de Macacu, Campos dos Goitacazes, Cantagalo, Carmo, Casimiro de Abreu, Comendador Levi Gasparian, Conceição de Macabu, Engenheiro Paulo de Frontin, Guapimirim, Itaboraí, Itaguaí, Itatiaia, Macaé, Macuco, Magé, Mangaratiba, Maricá, Mendes, Miguel Pereira, Niterói, Nova Friburgo, Paracambi, Paraíba do Sul, Paraty, Pati do Alferes, Petrópolis, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Coatis, Quissamã, Resende, Rio Bonito, Rio Claro, Rio das Ostras, Santa Maria Madalena, São Fidélis, São Gonçalo, São José do Vale do Rio Preto, Sapucaia, Saquarema, Sumidouro, Tanguá, Três Rios, Valença, Vassouras e Volta Redonda. Capital. Na capital, a Secretaria Municipal de Educação informou que vai manter as aulas presenciais, iniciadas nesta semana. Em nota, a Secretaria afirma que segue as determinações sanitárias da Secretaria Municipal de Saúde e do Comitê de Enfrentamento à Covid-19. As aulas presenciais estão mantidas nas escolas municipais da capital. A Rede Municipal de Educação do Rio possui um rigoroso protocolo sanitário, validado pelo Comitê de Enfrentamento à Covid-19, que é aplicado em todas as unidades escolares, diz o texto. Com a Agência Brasil, falta de peças provoca queda na produção de veículos em julho. Nos 7 primeiros meses do ano, no entanto, a produção de veículos registra alta de 45,8% em relação ao período de janeiro a julho de 2020, com a montagem. Economia Imóveis. Marcas automóveis. Falta de peças provoca queda na produção de veículos em julho. Nos 7 primeiros meses do ano, no entanto, a produção de veículos registra alta de 45,8% em relação ao período de janeiro a julho de 2020, com a montagem foto, Reuters/Rebeca Cook. As vendas de veículos para o exterior tiveram queda de 18,4% em julho em relação às exportações no mesmo mês de 2020. Credit, foto, Reuters/Rebeca Cook. Por Jornal do Brasil, publicado em 202108-07, 11h51min30 a produção de veículos se retraiu 4,2% em julho na comparação com o mesmo mês de 2020. Segundo o balanço divulgado hoje, 6, pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automakers, Anfavea, foram fabricadas 163,6 mil em julho, enquanto no mesmo mês do ano passado a produção ficou em 170,7 mil veículos. O presidente da Anfavea, Luiz Carlos Moraes, atribuiu a queda na produção, que já vinha acontecendo em junho, à interrupção das linhas de montagem em várias fábricas pela falta de componentes,
especialmente os semicondutores. Várias fábricas parando por semanas ou dias têm impactado de forma bem forte, disse durante a apresentação dos dados. Os semicondutores são materiais usados nas partes eletrônicas dos veículos. Esse tipo de material enfrenta uma crise mundial de demanda a partir da queda de fabricação ocasionada pela pandemia da Covid-19. No acumulado dos 7 primeiros meses do ano, no entanto, a produção de veículos registra alta de 45,8% em relação ao período de janeiro a julho de 2020, com a montagem de 1,3 milhão de unidades. Moraes ponderou que o crescimento expressivo é a partir de uma base comparativa baixa, uma vez que no primeiro semestre do ano passado sofreu os impactos das restrições provocadas pela pandemia da Covid-19. Esse crescimento tem que ser contextualizado porque nós ficamos vários meses parados no ano passado por conta da pandemia, ressaltou. As vendas de veículos novos nacionais tiveram uma retração de 3% em julho na comparação com o mesmo mês de 2020, com o emplacamento de 150,9 mil unidades. Nos primeiros 7 meses de 2021, foram licenciados 1,11 milhão, o que representa um crescimento de 28,6%. Nas vendas em relação ao período de janeiro a julho do ano passado. Os automóveis e veículos comerciais leves registram queda de 4,5% nas vendas de julho sobre o mesmo mês do ano passado, com 138,6 mil unidades licenciadas. No período de janeiro a julho, entretanto, o segmento tem alta de 27,6%, com o emplacamento de 1,04 milhão de automóveis e veículos comerciais leves. Os caminhões tiveram alta nas vendas de 21,9% de julho em comparação com o mesmo mês de 2020, com o emplacamento de 11,1 mil unidades. No acumulado de janeiro a julho, foram vendidas 66,9 mil unidades, o que significa um crescimento de 47,9% em relação aos 7 primeiros meses do ano passado. Exportações. As vendas de veículos para o exterior tiveram queda de 18,4% em julho em relação às exportações no mesmo mês de 2020. Foram exportadas em julho 23,7 mil unidades e 223,9 mil nos primeiros 7 meses do ano. No acumulado do período de janeiro a julho, o número representa um crescimento de 50,7%. Emprego. Em julho, as montadoras empregavam 102,7 mil pessoas, 1,2% menos do que o total de postos de trabalho abertos no mesmo mês de 2020, com a Agência Brasil. Vulcões ativos menores poderiam causar efeito cascata e levar a catástrofe global, dizem peritos. Pesquisadores identificaram 7 localizações geográficas importantes em nosso planeta onde grupos de vulcões relativamente pequenos mas ativos se encontram perto de infraestruturas vitais que, se forem paralisadas, poderiam provocar graves consequências. Praticamente todas as discussões sobre os riscos representados pelos vulcões seguem o mesmo padrão: quanto mais potente for a erupção, mais afetado será o bem-estar humano. No entanto, uma equipe de especialistas da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, afirma que é dada demasiada importância aos riscos associados às raras explosões vulcânicas maciças,
enquanto se presta muito pouca atenção aos possíveis efeitos dominó de erupções moderadas em pontos-chave do planeta. É hora de mudar a maneira como encaramos o risco vulcânico extremo. Os cenários mais prováveis envolvem erupções menores que interagem com nossas vulnerabilidades sociais e nos levam em cascata para a catástrofe, disse Lara Mani, autora principal da estudo. Temos que parar de pensar em termos de erupções colossais que destroem o mundo como é visto nos filmes de Hollywood, ressaltou. Cientistas da Universidade Britânica identificaram 7 zonas importantes na Terra onde grupos de vulcões relativamente pequenos mas ativos se encontram junto a infraestruturas vitais que, se ficarem paralisadas, poderão gerar consequências globais catastróficas. Estas regiões incluem grupos de vulcões no Mediterrâneo, Taiwan, Norte de África, Atlântico Norte e Noroeste dos Estados Unidos, aponta o estudo, publicado na revista Nature Communications. De acordo com Lara Mani, mesmo uma pequena erupção em uma dessas áreas poderia provocar uma emissão de cinzas ou produzir tremores suficientemente grandes para interromper redes que são vitais para as cadeias de abastecimento e os sistemas financeiros globais. Com a agência Sputnik Brasil. Programa do novo Bolsa Família é inconsistente e pode criar instabilidade nos lores, diz analista. Nesta semana, o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, oficializou que o novo Bolsa Família vai se chamar Auxílio Brasil e deve ter um valor pelo menos 50% maior do que o atual, e poderá atender 17 milhões de pessoas. Atualmente, o Bolsa Família atende cerca de 14,6 milhões de pessoas. Os recursos para o novo programa serão provenientes do Fundo de Precatórios. A criação do fundo está prevista em uma proposta de emenda à Constituição, PEC, preparada pelo governo para flexibilizar o pagamento dos precatórios, que são requisições de pagamento expedidas pela Justiça após derrotas definitivas sofridas pelo governo em processos judiciais, explica a agência Reuters. O executivo quer ainda vincular o pagamento de um bônus aos beneficiários do Auxílio Brasil às receitas decorrentes das privatizações de estatais e outros ativos. Caso a PEC seja aprovada, o novo Bolsa Família entra em vigor no ano que vem, que é ano eleitoral. A escolha desse momento para avançar com essa proposta não é por acaso, garante Marcelo Neri, diretor do Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas. FGV. O auxílio emergencial foi pago em 2020 em 5 parcelas e retornou em abril deste ano, com 7 parcelas, devido ao recrudescimento da pandemia do novo coronavírus. As primeiras edições do auxílio tinham um valor superior, de R$ 600, podendo chegar a até R$ 1.200. O benefício atinge cerca de 40 milhões de brasileiros. Marcelo Neri explica que o auxílio emergencial foi bastante generoso e importante, dando uma injeção de renda nas camadas mais pobres de 6 vezes o valor do Bolsa Família. Mas o especialista teme que ocorra com o Auxílio Brasil o que aconteceu após o fim das parcelas do auxílio emergencial em 2020. Estamos falando de um novo programa, que pode ter o mesmo tipo de problema que o auxílio emergencial inicial teve para os beneficiários do Bolsa Família. Foi muito generoso, depois foi suspenso e a pobreza foi multiplicada por 3. Assim como aconteceu com o 13º do Bolsa Família em 2019.
você cria uma instabilidade na vida das pessoas pobres que não é a melhor solução, diz Neri em entrevista à agência de notícias Sputnik Brasil. O diretor da FGV acrescenta que é fundamental dar previsibilidade às pessoas que vão receber o benefício e, do que se sabe até agora, o Auxílio Brasil não parece capaz de fornecer essa segurança. Oportunismo e inconsistência. Se aprovada, a PEC dos precatórios abre um espaço de 40 bilhões de reais no orçamento de 2022, ao parcelar dívidas decorrentes de sentenças judiciais, reporta o jornal O Globo. Marcelo Neri, todavia, receia que o programa não tenha continuidade a partir de 2023, exatamente por essa vinculação aos precatórios, porque não garante sustentabilidade. Anos eleitorais são anos de generosidade com relação a programas, seguido de cortes no ano seguinte. E o financiamento via precatórios é um financiamento em que você garante para o ano que vem, mas não garante para depois. Estamos falando de um novo programa e não um programa emergencial. Eu gostaria de ver mais consistência na proposta. Comenta. Ainda assim, o especialista acredita que a PEC será aprovada, exatamente porque o benefício vai ocorrer em ano eleitoral. Em anos de eleição a pobreza sempre cai no Brasil e em anos pós-eleitorais ela sobe. Isso não é algo desejável, nem é algo de só agora, mas sinto que as chances de aprovação são maiores dado o calendário eleitoral. Mas é importante não só ser generoso com os pobres, mas ter qualidade no programa, porque a diferença entre o auxílio emergencial como foi feito na pandemia é que é preciso resolver um problema de curto prazo e, agora é uma nova plataforma que deve permanecer durante vários anos, então é importante que seja uma boa plataforma e para mim não está claro se é uma boa plataforma, mas acho que está em uma direção meritória. O diretor da FGV conclui afirmando que o mais importante é criar oportunidade para os beneficiários do programa, criar portas de saída da pobreza, coisas que o Bolsa Família já faz. Mas Marcelo Neri frisa que o Bolsa Família precisa ser reajustado. O programa estava defasado uns 20% em termos reais no começo de 2020, de lá para cá teve pelo menos um ano e meio de inflação a 9% ao ano no índice que mede o impacto na população mais pobre e a inflação de alimentos está muito alta, é preciso recuperar, explica. Com a agência Sputnik Brasil. Descoberta da insulina, o hormônio da vida, completa 100 anos. Milhões de diabéticos estão vivos e sadios graças às aplicações do medicamento. Especialistas, no entanto, alertam sobre a necessidade de melhor preparar os profissionais da saúde para evitar riscos a pacientes. A descoberta da insulina e de sua eficácia para o tratamento do diabetes completa, em 2021, um século tendo o mérito de ter salvo milhões de vidas ao redor do mundo. Retratada como hormônio da vida, essa substância produzida pelo pâncreas pode ser obtida, visando tratamentos médicos em larga escala, tanto de animais quanto em laboratórios. A insulina é o hormônio da vida. É importante para a saúde das pessoas porque é ela que vai dar a entrada do combustível principal do organismo, que é a glicose, para as células. É como se fosse a gasolina do motor. Se não tem glicose, o corpo não tem combustível.
E o injetor dessa glicose nas células é a insulina, explica didaticamente o presidente da Federação Internacional de Diabetes para a região da América Central e América do Sul, Fadlo Frage Filho. Segundo o médico endocrinologista, sem glicose, o corpo se deteriora e sintomas de diabetes, como emagrecimento acentuado e muita necessidade de urinar e de beber água, começam a surgir. Sem tratamento, as pessoas podem entrar em coma, e o coma diabético é mortal, com altos índices de mortalidade quando não tratado adequadamente, acrescentou Frage, que é também especialista da Sociedade Brasileira de Diabetes e presidente tanto da Associação Nacional de Atenção à Diabetes como da Federação Nacional de Entidades de Diabetes do Brasil. O professor da Faculdade de Medicina do ABC acrescenta que o diabetes atinge cerca de 400 milhões de pessoas em todo o mundo. É prevalente não apenas pelo número como também por suas comorbidades, uma vez que é a primeira causa de cegueira e de amputações de membros inferiores, bem como de doenças cardiovasculares. Ainda segundo ele, uma parte considerável das hospitalizações está relacionada ao diabetes. A internação não é feita por diabetes, mas por complicações dela decorrentes, em casos classificados como AVC, infarto, trombose, amputações, infecções, pneumonia e toda sorte de complicações. O diabetes vem oficialmente na segunda linha de internações, mas é a base de tudo isso, acrescentou. Tendo por base estudos feitos em 7 hospitais gerais nos Estados Unidos, bem como no Hospital da Beneficência Portuguesa em São Paulo, Frage relata que o diabetes ocupa, com suas complicações, 44% de todos os leitos em hospitais gerais. Felizmente, hoje em dia, quando tratada a tempo e com pessoal habilitado, é possível a reabilitação das pessoas, ainda que seja uma doença que não tem cura. Tratamento. O médico não esconde a dificuldade do tratamento do diabetes, mas diz que é a única saída para evitar as várias complicações da doença. O grande desafio é fazer com que as pessoas controlem glicemia, colesterol e pressão. Chamo atenção para o fato de que o diagnóstico de diabetes não é um diagnóstico encerrado como, às vezes, por exemplo, o de câncer. É um diagnóstico que dá opções. Você pode ir para o caminho do controle para ter uma vida saudável e sem complicações. A coisa complica para quem não a controla ou negligencia o tratamento. Em muitos casos, o tratamento envolve controle por meio de dietas. Mas, em geral, são necessárias, no caso dos portadores de diabetes tipo 1, pelo menos 4 aplicações diárias de insulina, além da necessidade de várias picadas no dedo para fazer a medição glicêmica. A falta de familiaridade com a insulinoterapia entre uma parte considerável de profissionais da saúde, entretanto, preocupa o médico endocrinologista. Infelizmente, a insulinoterapia é desconhecida da maioria dos profissionais não especializados, o que pode acarretar em riscos de se ter uma hipoglicemia que, às vezes, pode ser fatal, disse. De acordo com o especialista, na maioria das vezes, o diabetes não é fatal, mas pode resultar em grandes complicações neurológicas quando a insulinoterapia não é feita da maneira adequada. É fundamental que a insulinoterapia seja conhecida, estudada e aprimorada pelos profissionais da saúde. No caso da diabetes do tipo 1, não há outro tratamento.
Já muitas pessoas que têm a do tipo 2 passam a ter de tomar insulina nas situações em que os antidiabéticos orais deixam de fazer efeito. Frege defende que o diabetes deve ser tratado de maneira multidisciplinar. Não só o médico, mas farmacêuticos e enfermeiros têm de entender do assunto. Nutricionistas, professores de educação física e todos os profissionais de saúde têm de ampliar os conhecimentos sobre diabetes para minimizá-lo e para melhor orientar as pessoas, enfatiza. Ciência e tecnologia. Internet. Descoberta da insulina, o hormônio da vida, completa 100 anos. Milhões de diabéticos estão vivos e sadios graças às aplicações do medicamento. Especialistas, no entanto, alertam sobre a necessidade de melhor preparar os profissionais da saúde para evitar riscos a pacientes. Marcelo Casal Jr/Agência Brasil. Canetas para aplicação de insulina. Exame da curva glicêmica. Credit, Marcelo Casal Jr/Agência Brasil. Por Jornal do Brasil, publicado em 202108-07, 10h33 e 48 segundos. A descoberta da insulina e de sua eficácia para o tratamento do diabetes completa, em 2021, um século, tendo o mérito de ter salvo milhões de vidas ao redor do mundo. Retratada como hormônio da vida, essa substância produzida pelo pâncreas pode ser obtida, visando tratamentos médicos em larga escala, tanto de animais quanto em laboratórios. A insulina é o hormônio da vida. É importante para a saúde das pessoas porque é ela que vai dar a entrada do combustível principal do organismo, que é a glicose, para as células. É como se fosse a gasolina do motor. Se não tem glicose, o corpo não tem combustível. E o injetor dessa glicose nas células é a insulina, explica didaticamente o presidente da Federação Internacional de Diabetes para a região da América Central e América do Sul, Fadlo Frage Filho. Mais matérias do jornal, 27 de julho de 21. Campanha digital pelos 100 anos da insulina. 19 de julho de 21. Cirurgia metabólica para diabetes. 18 de janeiro de 21. Berberina, controle seu peso sem medicações. Segundo o médico endocrinologista, sem glicose, o corpo se deteriora e sintomas de diabetes, como emagrecimento acentuado e muita necessidade de urinar e de beber água, começam a surgir. Sem tratamento, as pessoas podem entrar em coma, e o coma diabético é mortal, com altos índices de mortalidade quando não tratado adequadamente, acrescentou Frage, que é também especialista da Sociedade Brasileira de Diabetes e presidente tanto da Associação Nacional de Atenção à Diabetes como da Federação Nacional de Entidades de Diabetes do Brasil. O professor da Faculdade de Medicina do ABC acrescenta que o diabetes atinge cerca de 400 milhões de pessoas em todo o mundo. É prevalente não apenas pelo número como também por suas comorbidades, uma vez que é a primeira causa de cegueira e de amputações de membros inferiores, bem como de doenças cardiovasculares. Ainda segundo ele, uma parte considerável das hospitalizações está relacionada ao diabetes. A internação não é feita por diabetes, mas por complicações dela decorrentes, em casos classificados como AVC, infarto, trombose, amputações, infecções, pneumonia e toda sorte de complicações. O diabetes vem oficialmente na segunda linha de internações, mas é a base de tudo isso, acrescentou. The Daily Poster. Você já ouviu falar em pulmão gordo?
The Daily Booster Magnésio, a proteção oculta contra o diabetes. The Daily Booster. O café precisa ser um prazer culposo. Tendo por base estudos feitos em 7 hospitais gerais nos Estados Unidos, bem como no Hospital da Beneficência Portuguesa em São Paulo, Frage relata que o diabetes ocupa, com suas complicações, 44% de todos os leitos em hospitais gerais. Felizmente, hoje em dia, quando tratada a tempo e com pessoal habilitado, é possível a reabilitação das pessoas, ainda que seja uma doença que não tem cura. Tratamento. O médico não esconde a dificuldade do tratamento do diabetes, mas diz que é a única saída para evitar as várias complicações da doença. O grande desafio é fazer com que as pessoas controlem glicemia, colesterol e pressão. Chamo atenção para o fato de que o diagnóstico de diabetes não é um diagnóstico encerrado como, às vezes, por exemplo, o de câncer. É um diagnóstico que dá opções. Você pode ir para o caminho do controle para ter uma vida saudável e sem complicações. A coisa complica para quem não a controla ou negligencia o tratamento. Em muitos casos, o tratamento envolve controle por meio de dietas. Mas, em geral, são necessárias, no caso dos portadores de diabetes tipo 1, pelo menos 4 aplicações diárias de insulina, além da necessidade de várias picadas no dedo para fazer a medição glicêmica. A falta de familiaridade com a insulinoterapia entre uma parte considerável de profissionais da saúde, entretanto, preocupa o médico endocrinologista. Infelizmente, a insulinoterapia é desconhecida da maioria dos profissionais não especializados, o que pode acarretar em riscos de se ter uma hipoglicemia que, às vezes, pode ser fatal, disse. De acordo com o especialista, na maioria das vezes, o diabetes não é fatal, mas pode resultar em grandes complicações neurológicas quando a insulinoterapia não é feita da maneira adequada. É fundamental que a insulinoterapia seja conhecida, estudada e aprimorada pelos profissionais da saúde. No caso da diabetes do tipo 1, não há outro tratamento. Já muitas pessoas que têm a do tipo 2 passam a ter de tomar insulina nas situações em que os antidiabéticos orais deixam de fazer efeito. Frage defende que o diabetes deve ser tratado de maneira multidisciplinar. Não só o médico, mas farmacêuticos e enfermeiros têm de entender do assunto. Nutricionistas, professores de educação física e todos os profissionais de saúde têm de ampliar os conhecimentos sobre diabetes para minimizá-lo e para melhor orientar as pessoas, enfatiza. Inovação. Graças a conhecimentos multidisciplinares, foi possível, inclusive, produzir insulina em laboratório, o que acabou por salvar também a vida de centenas de milhares de animais que não precisaram mais ser abatidos pela indústria farmacêutica. Para produzir 1 quilo de insulina, visando o tratamento de humanos, era necessário coletar o pâncreas de 50.000 animais. Por meio da biotecnologia, o biólogo e pós-doutor em engenharia genética Spartaco Astolfi Filho coordenou estudos que resultaram na produção de insulina humana em laboratório, a partir de fermentação bacteriana. Essa tecnologia inovadora foi desenvolvida pela Universidade de Brasília, UNB, em parceria com a empresa Biobras Bioquímica do Brasil. Grupo da UNB ficou responsável pela construção da bactéria recombinante superprodutora de insulina humana.
todo o processo de desenvolvimento tecnológico da insulina humana recombinante foi concluído com sucesso, resultando na construção do setor industrial de produção de insulina humana em 1998 em Montes Claros. Em 2000, a patente foi concedida nos Estados Unidos, disse a Agência Brasil. Pesquisador. Apesar de a técnica para a obtenção de insulina a partir de bactérias ser brasileira, a produção do insumo em território nacional acabou sendo interrompida após a aquisição da Biobras por uma empresa multinacional, em 2001. Confira a seguir os principais eventos associados à descoberta da insulina. O inglês Edward Sharpe Schaffer levantou a hipótese de que o diabetes seria causado pela deficiência de uma substância, produzida pelas células das ilhotas de Langerhans do pâncreas, razão pela qual ele a denominou de insulina, termo derivado da palavra latina insula, ilha. Confirmação da hipótese, pelos canadenses Frederick Bentin e Charles Best. Eles injetaram, em cachorros diabéticos, extratos ilhotas de Langerhans de pâncreas de cachorros saudáveis, revertendo o quadro de diabetes. Trabalhando na Universidade de Toronto em colaboração com o escocês John MacLeod, os dois pesquisadores purificaram a insulina de pâncreas bovino e foram os primeiros a tratar um humano diabético com sucesso, um jovem canadense adolescente de 14 anos. Bentin e MacLeod ganharam o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina. A partir de então, a empresa farmacêutica estadunidense Eli Lilly Co. e empresas farmacêuticas da Europa passaram a produzir insulina bovina e suína em larga escala para tratamento do diabetes mellitus. Asterisco fonte, das informações na cronologia Espartaco Astolfi Filho, biólogo, UNB, mestre em Biologia Molecular, UNB, doutor em Ciências, UFRJ, e pós-doutor em Engenharia Genética, UMISTUCA,